Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos hoje então ao capítulo 1 do livro Amigos para Servir. O primeiro capítulo, o tema é Tecendo a Obra de Deus. Antes de ler o texto, eu vou ler uma nota do tradutor para entender o contexto da leitura, ok? A manufatura dos Gobelins foi fundada na França por Jean Gobelin, que morreu no final do século XV. Com o crescimento das estruturas de produção e de demanda, chegou a ser um dos mais importantes, se não o principal, conjunto de oficinas dedicadas à produção de tapeçaria e móveis em toda a França. Sua importância se deve porque a coroa francesa, especialmente no século XVII, adquiria praticamente toda a produção, não só para a ornamentação dos palácios, como também para presentear autoridades e diplomatas do mundo todo. Para a produção de suas famosas tapeçarias, os Gobelins usavam geralmente teares horizontais. Só algum tempo depois, passariam a usar também o tear vertical. Eles faziam cruzamentos verticais e horizontais com fios de lã, de algodão ou de seda, a fim de elaborar imagens geralmente copiadas de alguma pintura ou de cartões. Todos nós somos como os tecelões Gobelins, que, seguindo o padrão de um artista desconhecido, se esforçam para combinar fios de diversas cores no lado reverso da tapeçaria, não vendo o resultado de seu trabalho. Só quando termina a produção podem admirar aquelas belas flores e figuras, esses esplêndidos quadros dignos dos palácios dos reis. Assim ocorre conosco, meus amigos. Trabalhamos, sofremos e não vemos nem o fim nem o fruto, mas Deus o vê. E quando nos dispensa de nossa tarefa, diante de nossos olhos maravilhados, nos mostra o que Ele, o grande artista, presente em todas as partes e invisível, teceu a partir desses trabalhos que agora nos parecem tão estéreis. Então Ele se dignará colocar em seu palácio de ouro a tela frágil que produzimos. Esse texto é da obra de Kathleen O'Meara, com o título dessa obra Frederic Ozanam, professor em La Sorbonne, Sua Vida e Obra, no capítulo 18. Comentário sobre essa leitura. Em meados do século XV, Jean Gobelin, falecido em 1476, abriu sua oficina no bairro Saint-Marceau de Paris. Décadas mais tarde, seus descendentes adquiriram grandes propriedades às margens do rio Bièvre e construíram grandes oficinas. No início do século XVII, o rei Henrique IV estabeleceu um programa de desenvolvimento, em parte baseado na diminuição da importação de produtos manufaturados, entre os quais tapeçarias e tapetes usados nas instalações reais e governamentais. Para tanto, instalou oficinas de tapeçaria nos edifícios alugados dos descendentes dos tintureiros Gobelins, propriedades estas que foram mais tarde compradas por ordem de Luís XIV em 1662. Nelas se instalaram não só pintores e tapeceiros, como também ourives, ferreiros, gravadores e construtores de móveis. Seus trabalhos adquiriram fama internacional pelo seu esplendor. Em meados de 1840, Frederic Ozanam está no auge do seu progresso profissional. Escreve muito, tanto obras acadêmicas e artigos para jornais como cartas, e trabalha como professor catedrático na Sorbonne, enquanto a Sociedade de São Vicente de Paulo segue crescendo em ritmo acelerado. Sabemos que no dia 15 de março de 1848, em sua casa, acontece uma reunião de professores para estudar um plano para abrir escolas públicas para trabalhadores, com a ajuda dos carmelitas. A biógrafa O'Meara nos conta que Frederic Ozanam disse aos trabalhadores em certa ocasião: "Meus amigos, cada um de nós tem seu trabalho na vida. O meu é mergulhar em livros antigos. Posso assegurar-lhes que, sob o pó destes velhos pergaminhos, descubro ensinamentos que o passado nos legou da forma mais fascinante."
O trabalho é uma das formas regeneradoras do mundo e é uma obrigação de todos. Ninguém pode ficar ocioso. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 513, nos diz: para o homem, o trabalho é um dever e um direito, mediante o qual colabora com Deus Criador. Com efeito, trabalhando com empenho e competência, a pessoa atualiza as capacidades inscritas em sua natureza, exalta os dons do Criador e os talentos recebidos, procura seu sustento e o de sua família e serve à comunidade humana. Por outro lado, com a graça de Deus, o trabalho pode ser um meio de santificação e de colaboração com Cristo para a salvação de todos. O Papa João Paulo II insiste nessa ideia em sua encíclica Laborem Exernis. São Vicente de Paulo, em uma de suas conferências às filhas de caridade, recorda-lhes como deve ser seu trabalho e, por extensão, também o nosso. Deveis trabalhar primeiramente para agradar a Deus. Em segundo lugar, vosso trabalho deve ser a finalidade de honrar o trabalho cansativo e pesado de nosso Senhor na terra. Em terceiro lugar, deveis fazê-lo pensando que estáis trabalhando no serviço do próximo. E em quarto lugar, é preciso tirar de nós o espírito da avareza. No pensamento de São Vicente de Paulo, o trabalho confere dignidade a quem o realiza. Em sua obra, A Civilização no Século V, Ozanam diz: o cristianismo reabilitou o trabalho pelo exemplo de Cristo e dos apóstolos, especialmente de São Paulo, que quis trabalhar com suas mãos e se associou em Corinto com o judeu Áquila para fabricar tendas, a fim de não comer um único pão que não tivesse ganhado com o suor do seu rosto. Para Frederico Ozanam, a lei universal do trabalho se aplica com idêntica força aos trabalhadores que aram a terra e extraem água do rio, e àqueles que cultivam no campus das ciências, da arte e da literatura. Ozanam ensina que com o nosso trabalho construímos a obra de Deus de uma forma que, em algumas ocasiões, não compreendemos. Não chegamos a ver a imagem completa e, às vezes, os sofrimentos são muitos, sem ver nem o fim e nem o fruto. Mas isso não deve nos desanimar. A Bíblia diz em João 4, capítulos 35 a 38, uns plantam a semente, outros recolhem a colheita. Cumpramos com nosso esforço e sejamos fiéis à obrigação e ao dom de trabalhar, pois com isso colaboramos com Deus para completar seu projeto nesta terra. Sugestões para reflexão pessoal e a partilha em grupo. Primeiro, como são as condições de trabalho das instituições onde trabalhamos ou trabalham as pessoas que nos rodeiam? Segundo, em que sentido o trabalho pode ser um meio de santificação e de colaboração com Cristo para a salvação de todos, como diz o Catecismo? Terceiro, o direito ao trabalho é protegido em nossa sociedade? O que os vicentinos podem fazer para promover trabalhos seguros e salários justos? Capítulo 1 acaba aqui. Agora eu quero pedir para vocês duas coisas. Em primeiro lugar, partilhar aqui com a gente vai deixar essas questões no comentário ou na descrição. Vocês partilham com a gente aqui o pensamento de vocês com relação a essas três questões. E a segunda coisa é, na sua conferência, se você não pode ler, né, a leitura completa, algumas pessoas estão com reuniões online, fica extenso para ler o capítulo todo, compartilhe o vídeo, leiam, ouçam, assistam antes da reunião e durante a reunião façam a partilha desses pensamentos, dessas reflexões, tá bom? É muito importante que toda a sociedade de São Vicente de Paulo estejam na mesma sintonia, tá bom? Dentro dessa reflexão do nosso ano temático. Obrigada a todos, espero que vocês gostem e acompanhem o próximo capítulo semana que vem, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.